Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira. Se você está acostumado a ir à padaria para buscar aquele pãozinho quentinho, gostoso, não se espante se daqui a alguns dias o preço subir. Vamos entender o porquê do aumento. E mais, vamos falar de saúde também. Anda dormindo mal? Pode ser que a partir de hoje nós desvendamos este mistério para melhorar suas noites de sono. E antes destes assuntos, vamos às notícias do trânsito. Toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da região a gente vai saber agora com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Segundo a Urbis, o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Sorocaba. Nós temos imagens agora da Avenida Carlos Reinaldo Mendes, onde o trânsito é mais intenso no sentido da Castelinho, do bairro Cajuru e do Éden. No sentido contrário, quem vai para o centro da cidade, o trânsito é tranquilo. E também, ainda falando do trânsito, a Urbis inverteu o sentido da rua Comendador Vicente do Amaral, que fica entre as ruas Roberto Dias Batista e José Carlos Pascoal, no Central Park. A alteração dessa mão única, de acordo com a Urbis, visa trazer mais segurança ao trânsito na região. As mudanças são informadas com faixas e cavaletes, além de ter o acompanhamento dos agentes de trânsito. A Urbis pede atenção aos motoristas neste trecho. Agora, falando das rodovias, o motorista que segue para a capital pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo enfrenta tráfego lento apenas na chegada à capital, o que é comum nestas 4 rodovias neste horário. E na noite de ontem, um ciclista morreu no quilômetro 104 da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, após ser atropelado quando seguia sentido interior. De acordo com a polícia rodoviária, ele provavelmente foi atropelado por um caminhão. O homem de 33 anos morreu na hora. Fernando. Ok, Pedro, agora são 7 horas e 4 minutos, Pedro, 7 horas e 4 minutos. Você estava falando aí de um atropelamento e realmente a falta de segurança é um assunto recorrente nas rodovias. Você acabou de falar agora da movimentação das rodovias, Pedro, e a gente volta a falar das rodovias. Ontem nós mostramos nas proximidades do quilômetro 146, na região de Itapetininga, que existem problemas de sinalização. Isso causa uma certa insegurança e um perigo aos motoristas que trafegam naquela região. E eu sei que hoje você está com um entrevistado aí que pode, de repente, ajudar um pouco mais aos motoristas que trafegam não só naquele trecho, mas no restante das rodovias aí, para terem um pouco mais de cautela quando o assunto é sinalização, problemas nas vias, enfim. Pedro. É isso mesmo, Fernando. Relembrando um pouco o caso de ontem, a placa que sinalizaria o acesso da SP-268 a Raposo Tavares estava quebrada. E também cones atrapalhavam a vida dos motoristas que até cometiam algumas irregularidades. Sobre este assunto eu converso agora com o tenente da Polícia Militar Rodoviária, João Sadala. Tenente, bom dia. Qual é a orientação da polícia em relação a esses trechos em obras? Bom dia, Pedro. Bom dia aos telespectadores. O usuário da rodovia ele tem que estar atento na direção do seu veículo a todo momento, tá? Em especial trechos de obra, por quê? Lá nós temos trabalhadores, pessoas que estão trabalhando para melhorar as condições da rodovia. E qualquer tipo de descuido por parte do condutor do veículo poderá gerar acidentes extremamente graves. E que tipo de infrações o motorista está sujeito quando ele não respeita a sinalização de uma rodovia em obras? O usuário ele pode verificar que sempre quando tiver acontecendo obras nas rodovias, elas vão estar sempre sinalizadas com placas redutoras de velocidade à margem antecedendo a obra. E uma das principais infrações é o condutor deixar de reduzir a velocidade, né, primando pela segurança, desobedecendo a sinalização de redução de velocidade. Uma das principais infrações, entre outras. Né? Também andar pelo acostamento. Temos também a infração gravíssima de transitar pelo acostamento, tá? A utilização de celular também é muito comum, tira um pouco a atenção do condutor, tá? E a principal mesmo é a da redução da velocidade mesmo, é a que a gente tem de principal. São infrações gravíssimas, 7 pontos na carteira. Isso, nós temos a deixar de reduzir a velocidade, a infração grave, tá? Que são 5 pontos na carteira. A de transitar pelo acostamento, infração gravíssima, 7 pontos na carteira do condutor. E utilização de celular, que é uma infração média, 4 pontos na carteira. Fernando, você tem uma pergunta aí no estúdio?
Exatamente, Pedro. Eu gostaria de perguntar ao nosso entrevistado, que você repasse a pergunta a ele. Vocês citaram aí, basicamente, para os telespectadores que nos acompanham agora às 7 horas e 7 minutos, a questão do acostamento. Por exemplo, quando nós temos o exemplo de uma via em obras, o acostamento, ele, em caso de urgência ou até mesmo de orientação da concessionária, ele pode ser utilizado aí como uma via, né? A polícia recomenda que isso também pode ser realizado, desde que haja uma orientação da concessionária responsável, Pedro? Ok. Fernando está perguntando se durante uma rodovia em obras, o motorista ele usar o acostamento como uma forma de via, sinalizando, a sinalização da rodovia está apontando para isso, não tem problema ou há punição em relação a isso? No caso específico de obras, muitas vezes, como são poucas faixas de rolamento, para evitar a morosidade, né, ao longo da rodovia, pode ser sim franqueado ao condutor a utilização do acostamento. Só que isso aí vai ser devidamente sinalizado com uma placa laranja escrito acostamento liberado. É bem simples, o condutor vai conseguir identificar isso daí. Se tiver essa placa, ele poderá utilizar sem tipo de penalidade nenhuma. Importante também ressaltar que as pessoas que trafegam pela rodovia, sejam pedestres ou os motoristas, podem denunciar à Polícia Militar Rodoviária qualquer irregularidade no trecho. Poderá sim identificar, é só deslocar até uma base mais próxima aí, com o condutor esteja passando, e identificar o policial militar rodoviário qualquer tipo de irregularidade ou inconformidade que o condutor tenha verificado na obra. Da ciência é o policial que vai ser tomado as medidas cabíveis aí. Ok, muito obrigado pelas informações. Fernando. Obrigado pelas informações, ótimas informações, Pedro. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias. Foi preso em Mairinque mais um suspeito de participar da morte do subcomandante da Guarda Municipal da cidade. O jovem de 23 anos, que está na cadeia de São Roque, deve ser ouvido pela polícia nesta quarta-feira. Outros 3 suspeitos ainda estão foragidos. O mentor do latrocínio é Fernando Henrique Pereira da Silva, que está foragido. Na casa dele foram encontrados o cartucho da arma usada para atirar na família e o coldre do GM morto. Permanecem foragidos Ronaldo Carvalho França e um menor de 16 anos. Rollington William Martins, que fazia vigilância do grupo na hora do crime, foi preso quando visitava no hospital de Mairinque um adolescente de 17 anos que estava baleado no braço. O menor prestou depoimento na delegacia por aproximadamente 3 horas e assumiu a participação no latrocínio. Depois foi levado para o Fórum da cidade, onde participou de uma audiência com o promotor da Vara da Infância e Juventude e seguiu para a Fundação Casa. Os criminosos teriam entrado pelo fundo da casa, que dá para um terreno baldio. Dentro do imóvel, executaram com um tiro na cabeça o subcomandante da Guarda Municipal, Laércio Lanes, de 43 anos, e a mulher dele, Lindalva Prado Lanes. O filho do casal, de 10 anos, também foi atingido e encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba. Em seguida ao crime, os suspeitos roubaram R$3.000 e os 2 carros da família. Um deles foi encontrado queimado. E de acordo com o último boletim médico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, João Vitor Lanes, de 10 anos, não respira mais com a ventilação mecânica. O estado de saúde é estável, mas ele continua na UTI. Um homem foi baleado nas costas durante uma briga em um bar no bairro Goiânia, em São Roque. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido para a Santa Casa da cidade e não corre risco de morte. Até agora, o autor dos disparos não foi encontrado. E em Salto, um homem foi morto a tiros no bairro Jardim Marília. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria discutido com 2 pessoas e por conta de uma dívida. O homem chegou a ser socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Os 2 suspeitos foram levados à delegacia, ouvidos e liberados por falta de provas. Bom dia, agora são 7 horas e 13 minutos para você que está chegando agora para acompanhar o Noticidade de Manhã. Prestou depoimento à polícia de Itapetininga a moradora que fez denúncias contra a prefeitura da cidade. Na delegacia, ninguém quis falar oficialmente sobre o assunto. Nós conversamos com o delegado assistente da seccional de Itapetininga, Dr. José Reinaldo Damião. Ele confirmou que a mulher que denunciou o prefeito da cidade foi ouvida pela polícia na tarde desta terça-feira. Ele só não quis dizer para qual investigação serviria este depoimento. A assessoria de comunicação da polícia nos informou que qualquer divulgação sobre o caso poderia atrapalhar nas investigações. O presidente da comissão da Câmara Municipal que investiga as supostas denúncias contra a prefeitura se mostrou surpreso com a convocação de Camila Aparecida de Souza Coelho pela polícia.
A gente está surpresa, a gente não tem informação e nem sabe do que se trata. A moradora denunciou no último dia 5 que a prefeitura teria liberado para uma empresa de eventos o ginásio municipal Ayrton Senna para uma festa universitária sem licitação e sem vistoria do Corpo de Bombeiros. Entramos em contato com a corporação e, por e-mail, nos informou que o ginásio não tem vistoria e nem foi solicitada uma para o evento. Um dos sócios da empresa seria um assessor de comunicação da prefeitura. No documento, Camila diz também que o secretário de obras, Amadeu Graciano Zanoli, usou a máquina pública para agilizar a documentação para uma reforma na própria casa. Milton Nery acredita que possivelmente a polícia esteja investigando um suposto desaparecimento de um importante documento de dentro do Paço Municipal. Ele estaria entre as provas entregues à Câmara. O boato é que tinha sumido o documento e ela registrou um boletim de ocorrência por esses documentos ter sumido da prefeitura. Desde a semana passada, a equipe da TV Sorocaba SBT tenta localizar Camila. Fomos até a casa dela e conseguimos falar apenas com a mãe da denunciante, que não quis informar nem telefone de contatos e nem o que a motivou a fazer a denúncia. Posso falar nada. E o prefeito de Itapetininga protocolou a defesa para todas as acusações na Câmara da cidade na última semana. O documento de 46 páginas está sob análise do Legislativo. Hoje, a comissão processante e o departamento jurídico da Câmara devem decidir se arquivam ou se dão continuidade ao processo de cassação. A Câmara de Votorantim aprovou a criação de uma comissão especial de inquérito que vai investigar a falta de materiais escolares nas escolas públicas da cidade. De acordo com o requerimento, faltam produtos como papel higiênico e folha de sulfite. Ainda nesta semana, os vereadores devem se reunir para eleger o presidente e o secretário da comissão. O grupo tem 40 dias para concluir as investigações. E ainda falando em política, os vereadores que fazem parte da CPI das obras paradas em Sorocaba se reuniram para discutir os encaminhamentos finais dos trabalhos da comissão. Até o dia 30 de agosto, todos devem encaminhar as avaliações. Isso porque o prazo final da CPI é 27 de setembro. O assunto agora é economia. Nesta terça-feira, o dólar terminou o dia cotado a R$ 2,39. Durante o ano, a moeda americana já acumula alta de 17%. E o reflexo disso pode pesar no bolso dos brasileiros, com a possibilidade do pãozinho francês ficar mais caro. Feliz do padeiro que acerta na hora de pôr a mão na massa. É mais uma fornada para atender um consumidor exigente. Para muitos brasileiros, o tradicional pão francês vai bem a qualquer hora. Principalmente de manhã. Manteiga e queijo, básico. O problema é que somos os maiores importadores de trigo do mundo. O Brasil produz menos da metade do que consome. O restante vem de países como o Canadá e os Estados Unidos, o que encarece o produto. Aumentou o trigo já e a farinha, derivado. Em média, a cada ano, o brasileiro come 33 quilos de pão. Difícil vai ser diminuir o apetite, já que no acumulado do ano, a alta no preço do pãozinho ultrapassa os 6%, segundo o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Leva 10, leva 8, de repente, conforme está o preço, leva 4, 5 no máximo. A MRV Empreendimentos foi condenada por uma ação civil pública por cobrança indevida na hora da compra de imóveis em Itu, como se fosse um tipo de comissão. Por meio de nota, a MRV Engenharia informou que ainda não foi notificada sobre qualquer procedimento do Ministério Público do Estado de São Paulo no município de Itu. 7h21. Olha só, esta é para os professores da rede estadual que querem aumentar os conhecimentos em outra língua. Estão abertas inscrições para milhares de vagas voltadas para cursos de inglês online em todo o estado. Os detalhes desta oportunidade e para aprimorar o currículo, a gente vai saber agora com o repórter Pedro Leão. Ao todo são 22 mil vagas na região de Sorocaba e para falar sobre este assunto eu converso agora com Maria Regina Dias, que é supervisora de ensino. Maria Regina, bom dia. É bom reforçar, o curso é válido somente para os servidores da rede estadual de ensino. Bom dia a todos. O curso de inglês online é para todos os servidores da rede estadual, seja ele diretor, agente de organização escolar, enfim, a equipe escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E como funciona esse curso?
Esse curso funciona em módulos e online. São 90 horas divididos em 6 módulos, sendo que quem fizer terá 2 semanas para cada módulo. Professor, o professor que participar recebe algum certificado? Sim, todos receberão um certificado e serão válidos para uma promoção funcional. E qual é a importância desse programa? A importância desse programa Inglês Online é um aprimoramento a todos que trabalham na rede e atualização para os mesmos. E para participar, o servidor precisa ter um computador com acesso à internet? Para participar, ele pode ter um computador, mas não necessariamente na casa, pode utilizar o da escola, uma lan house ou até mesmo no poupa-tempo. E as inscrições terminam quando? As inscrições terminam dia 9 de setembro e a previsão para o início do curso é para 12 de setembro. Ok, muito obrigado pelas informações. Reforçando que as aulas começam no dia 12 de setembro e para se inscrever basta acessar o site www.educação.sp.gov.br. Fernando. Obrigado pelas informações, Pedro. E de Sorocaba, a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber as notícias que começam a repercutir nesta quarta-feira com Patrícia Rocha. Um policial militar foi assassinado em Itaquera, na zona leste de São Paulo. De folga, o policial estava de moto e, ao parar neste cruzamento, foi surpreendido por 2 criminosos, também numa motocicleta. Testemunhas disseram que o garupa atirou no PM e, em seguida, a dupla fugiu. Celso Leite Andrade, de 36 anos, foi atingido por 3 disparos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia acredita que o PM foi executado. 7 horas e 24 minutos, o São Roque Notícias desta quarta-feira, dia 21 de agosto, traz o seguinte destaque. Homem oferece ajuda à mulher em caixa eletrônico e rouba R$ 650 em São Roque. Em depoimento à polícia, a vítima, de 64 anos, disse que saía do banco quando o suspeito a abordou e disse a ela que faltavam alguns procedimentos para finalizar a operação bancária no caixa automático. A vítima não percebeu quando o indivíduo trocou os cartões e conseguiu sacar a quantia. Apenas no dia seguinte, a mulher notou que havia caído em um golpe de estelionato. Após bloquear o cartão, ela registrou a ocorrência na delegacia da cidade. Só lembrando que, se você for ao banco, procure um funcionário credenciado. A quarta-feira é de sol entre as nuvens na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que deve ter temperaturas mais altas hoje, com máxima de até 26 graus. Mas a umidade do ar continua baixa. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Em Várzea Paulista, as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Votorantim tem mínima de 13 e máxima de 29. Mesma mínima para Itapetininga. Você é como a maioria das pessoas, eu inclusive me incluo nessa, que só resolve trocar o colchão depois de muito tempo? A partir de hoje vou mudar esse conceito. Pois é, mas o que pode ser economia para o bolso, muitas vezes é um baita prejuízo para a saúde. Veja na reportagem. Agora é assim, a cada 2 ou 3 anos, Dona Maria das Graças vem visitar a loja. Ela procura por um novo colchão. O hábito recente começou depois que ela descobriu que o problema que tem nas costas foi causado pelo tempo que utilizou o mesmo colchão. Melhorou muito, mas muito mesmo o meu problema de coluna. Eu levanto bem disposta, eu durmo bastante, que eu sou extremamente dorminhoca. E me sinto muito bem, foi o melhor presente que eu me dei. E olha que a Dona Maria não é exceção. A vendedora da loja diz que a maioria dos clientes demora para trocar de colchão, viu? A maioria dos clientes, eles estão dormindo no colchão há mais de 5 anos. Já vem procurar o colchão porque já não está aguentando mais, já acorda super mal de manhã, com dor na coluna. Aí ele resolve trocar o colchão. E o que não faltam são opções. A convite do Noticidade Manhã, este ortopedista veio até a loja para orientar como comprar o colchão ideal. A primeira coisa levar em consideração é a confortabilidade.
Você tem que deitar no seu colchão e se sentir bem naquele colchão. Então tem pessoas que gostam do colchão mais macio, ou outras pessoas o colchão um pouco mais resistente. O importante é você não se apegar aos extremos, nem muito mole e nem muito duro. E para trazer mais segurança para os consumidores, desde o início de agosto, todos os colchões fabricados aqui no Brasil deverão ter o selo do Inmetro. As lojas vão ter 6 meses para se adequarem a esta nova norma. Através disso, nós vamos ter um controle verdadeiro daquilo que o consumidor está comprando. Isso vai garantir o prazo de validade que esse cliente está comprando o seu colchão, o seu produto. Em média, dura-se de 7 a 10 anos um colchão, né, de mola, por exemplo. A validade vem especificada na hora da compra do produto. E a gente não podia deixar de falar de outro item fundamental na hora de dormir, o travesseiro. E para demonstrar qual a maneira correta de usá-lo, a Gabriela nos ajudou. O travesseiro ideal é aquele travesseiro que mantém a coluna vertebral em posição reta, junto com a coluna cervical. O travesseiro, nesse momento, serve somente para preencher o espaço vazio que existe entre a coluna cervical, a cabeça e o colchão. É isso aí, com essas dicas podemos ter mais conforto naquilo que é tão importante em nossas vidas, o sono. Um mercado que cresce a cada dia e atende principalmente a quem busca novidades. Os temas são variados, cores e modelos que chamam a atenção. São as capinhas para celular. Elas já caíram no gosto da população. Com o crescimento na venda de smartphones, as diferentes capinhas para celular se popularizaram. Chamativa ou discreta, ela está em todo lugar. Você usa capinha de celular? Uso. Gosta? Gosta. Por que você gosta? Porque é do Bob Esponja. Ajuda a proteger o celular e personaliza, né? Há 3 anos, esta estudante é uma das fanáticas por capinhas. Possui mais de 40. 2 bem curiosas. Uma à prova d'água e outra que recarrega o celular. É a que mais me ajuda. Porque às vezes fica no trabalho o dia inteiro, descarrega. Aí à noite tem que ir pra faculdade. Aí eu pego ela, só plugo, carrega já. Completa minha bateria. E com tanta variedade, ela pode escolher qual melhor se encaixa nas diferentes atividades do cotidiano. Durante a semana eu tenho que usar uma mais discreta, até por causa do trabalho. Ou, vamos supor, se eu vou numa balada, eu não vou colocar uma de personagem grande, até porque não cabe na bolsa. E essa febre por capinhas fez nascer um novo mercado, o de lojas especializadas neste tipo de acessório. Esta, no centro de Sorocaba, é pioneira no ramo. Começou há 4 meses e só vende capinhas. São 6.000 acessórios para 35 modelos diferentes. Normalmente, se o modelo é lançamento, ele vai demorar um pouquinho para virar capa. Coisa de tipo 2, 3 semanas para virar capa. Na loja existem opções bem curiosas, como um abridor de garrafa e outra de pelúcia. E a clientela é formada na maior parte por mulheres. A mulher sempre está mais inteirada com esse lance de moda e interage mais com isso. E a mulherada gosta mesmo, não importa quantas elas já têm, querem sempre mais. É moda, tem dia que dá louca assim, eu saio e compro uma capinha, só para trocar. E olha, tem cada capinha, viu? O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Carlos Reinaldo Mendes, que liga o bairro do Éden em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!